Olá, você já parou para pensar no preço da carne? Na consequência, no preço que a humanidade e o planeta pagam pelo nosso hábito alimentar do consumo da carne? Então, para responder essa pergunta, eu vou fazer duas séries de vídeos. Essa parte um, em que eu vou tratar das consequências espirituais do consumo da carne, segundo o Espiritismo de Chico Xavier e segundo o Yoga. Então eu trouxe aqui alguns trechos de livros do Espiritismo de Chico Xavier, que são Os Missionários da Luz, O Consolador, algumas frases de Chico Xavier, então A Caminho da Luz também, e dos hippies ao problema do mundo. E do Yoga, eu trouxe aqui um livro do Swami Prabhupada, que se chama Chaitanya Charitamrita. E nesse livro também tem alguns trechos interessantes. A partir de agora, a gente vai mergulhar nas formas como esses grandes mestres abordam e trazem a questão desse hábito específico e tão arraigado na humanidade. Vou compartilhar a tela aqui então. Qual o preço que a humanidade e o planeta Terra e seus seres pagam pelo consumo de carne? Qual o tamanho do karma coletivo? Isso é importante. Qual é o tamanho do karma coletivo que isso gera? Como o consumo de carne, então, é visto pelo Espiritismo de Chico Xavier e pela ótica do Yoga. Então, Missionários da Luz, especialmente no capítulo 4 e 11, tem dois enxertos aqui muito interessantes. Para quem já está familiarizado com a obra do Chico Xavier, A Vida no Mundo Espiritual, são 13 livros. São romances que André Luiz, no estágio dele de espírito desencarnado no plano astral, ele vai navegando com diversos orientadores espirituais mais graduados em planos e cidades astrais de diferentes densidades vibratórias. E ele passa por diversas situações, diversos cenários, ele encontra com diversos espíritos em diferentes tipos de situações. Então aqui, nesse capítulo 4, chamado Vampirismo, ele vai tratar sobre o fenômeno de obsessão e como esses espíritos inferiores, eles parasitam nós aqui encarnados, a partir quando a gente está em diferentes padrões vibratórios, né, tanto por pensamentos e emoções, como por hábitos alimentares. Como que tanto esses hábitos físicos, alimentares, e como os pensamentos, ou seja, densidades vibratórias, ela abre um campo para que a gente esteja vulnerável a larvas e miasmas astrais. Como benzedor, a gente trabalha muito nesse campo de limpeza de larvas e de miasmas astrais, que são gerados geralmente por pensamentos enfermiços e hábitos, com palavras deles aqui, inferiores de alimentação. Então, olha como eles definem isso, o vampirismo. Nesse capítulo 4, eles definem o vampirismo. Eles estão estudando como se dá essa dinâmica de obsessão e de sucção de energia a nível astral. Definição de vampiro, olha que legal. Eu extraí esses trechos do Missionários da Luz e coloquei aqui no Evernote para organizar melhor, até para compartilhar esse escrito com vocês. Mas isso aqui é tudo trechos que eu tirei do livro. Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda a entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. A morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Ou seja, ele quer dizer que nós, humanos, somos parasitas. E é isso, o yoga tem muito essa ideia também. Nós aqui, nesse planeta, a gente vive numa condição de exploradores, de exploração. Então, a gente, para sobreviver, e essa é uma condição desse mundo de provas e expiações, nesse nível que a gente está na matéria, não tem como a gente viver sem explorar outros indivíduos. Ou seja, alimentando, ou explorando de diversas outras formas. Mas dentro dessa alimentação da carne, que é o que a gente vai frisar nesse vídeo, a gente é
Vampiro, vampiro mesmo. É isso que eles querem dizer literalmente. Nós somos parasitas e vampiros. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos. Vide o primeiro mandamento, né? Não matarás. Sugerindo-nos as regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Fica aí a reflexão de quanto esse iluminismo da razão humana tem libertado a nossa alma ou nos prendendo no cativeiro. Fica aí essa reflexão. Cumpre ainda. Aí eles tá lá, Alexandre, que é o mentor espiritual do André Luiz, e o André Luiz lá no plano astral. E quem está falando aqui é o Alexandre, que é o mentor do André Luiz. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? Por que tamanha estranheza? Nós outros, quando nas esferas da carne, aqui é porque o André Luiz ficou meio estupefato. Ele, lá no plano astral, ele estava vendo as larvas se alimentar da galera. E são exatamente as larvas astrais que eu estou falando aqui. Nossas mesas não se mantinham às custas das vísceras dos touros e das aves. A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os próprios seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atender à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muita vez à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas-mães em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas. Mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Esquecíamos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como lar, será também sagrado. Então aqui, claramente, Chico Xavier, na voz de André Luiz, está dando a letra, que o caminho da humanidade é essa transição para o vegetarianismo. O yoga também indica muito o consumo de leite. A base alimentar do yoga vê o leite como um alimento sátivico, ou seja, um alimento que está na natureza da bondade. E deixa eu compartilhar aqui novamente para a gente continuar. Na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, é o que eu acabei de falar, né? Para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Aí, beleza? Então, esse foi o capítulo 4, onde ele fala sobre o vampirismo e a larva astral. Vai comentando o que você está achando, como que isso está chegando aí em você. Aí, agora a gente vai para o capítulo 11, que chama Intercessão. Neste capítulo,
uma teve um senhor que cometeu suicídio. Aqui ele chama Raul. E no plano astral eles vão atrás desse Raul para procurar ele no plano astral para prestar um socorro para ele. E eles vão encontrar ele nessas seguintes circunstâncias aqui. Resgate do suicida Raul. Em pouco tempo, essa é a voz do André Luiz. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramos-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro, ou seja, no frigorífico. É que ele está narrando o campo astral de um frigorífico. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera, até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores, que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Alexandre percebera o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Está observando, André? Estes infelizes irmãos, que não nos podem ver, pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Aí André Luiz volta. Poucas vezes em toda a minha vida eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali pudera observar não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimento daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas, o que significa tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Estaria ali naquele quadro horripilante, a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra. Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro, a ponto de sentir como noutro tempo que minhas ideias vagueavam em turbilhão. Alexandre, contudo, solícito como sempre, acercou-me mais carinhosamente de mim e explicou. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo. Quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos, nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos. Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significava abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já o fomos dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo. Já aqui no Consolador, que já é um livro de Emmanuel, traça a pergunta: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Emmanuel responde: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de se lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta de matadouros e frigoríficos. Emmanuel falando. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Então aqui ele está
pregando que por uma transição alimentar. E Chico Xavier também vai falar logo aqui embaixo também algo nesse sentido. E no outro livro, A Caminho da Luz, também de Emmanuel. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram, física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras de seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e de seu infeliz orgulho. Aqui ele relaciona, né, o consumo da carne com as guerras, né, cara? Ele coloca isso no mesmo patamar. E é exatamente isso que vai falar um trecho do Chaitanya Charitamrita do Yoga, logo aqui embaixo. Já já eu vou chegar lá. Então, aqui, Chico Xavier vai concluir como ele vê essa questão. Essa aqui é a voz do próprio Chico Xavier falando. Então, Chico Xavier ele prega uma transição. Uma transição. Não que nós viremos vegetarianos de um dia para a noite, mas que aos poucos a gente vai conscientizando e reduzindo o consumo da carne. Então, o que ele diz? Essa questão é uma antiga questão do mundo espiritualista. Nós temos nos apropriado da cooperação compulsória dos animais há muitos, muitos milênios. O nosso corpo espiritual está condicionado, em grande maioria de nós outros, à absorção das proteínas do reino animal. Então, se nós estamos ainda subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, nós não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para o outro. E sim, educar o nosso organismo para realizarmos essa adaptação. Nesse sentido, muitas vezes, quando a nossa vontade já não mais se dirige para a alimentação com base na carne, precisamos considerar o nosso problema de saúde, ouvir um médico amigo que possa nos aconselhar quanto ao problema de nossa alimentação, para que os nossos problemas de nutrição sejam resolvidos com harmonia e segurança, para não cairmos na perda de memória e em determinados desastres orgânicos por falta de valores proteicos intensivos em nosso campo celular. Vamos pensar nisso e muitos de nós precisamos ainda de alimentação com base na carne. Então é reconhecido aqui pelo Chico Xavier que nós necessitamos ainda da carne. Muitos de nós, embora essa alimentação tenha para nós um valor de terapêutica. Isso parece uma racionalização. Aqui ele vai estar dando uma entrevista, né? Parece que nós estamos criando uma desculpa para comer carne, mas não é bem isso. A maioria de nós ainda necessita da carne e para dispensarmos esse tipo de concurso dos animais, precisamos tempo para que a nossa reencarnação possa produzir os valores a que somos chamados. Nós todos somos chamados a produzir algo de bem e precisamos de saúde, vida laudável, vida robusta. A pecuária ainda é um dos fatores da economia humana. Não podemos tratar estes casos com ingenuidade, conquanto os animais nos mereçam o máximo de respeito e não devemos criar situações de extermínio desnecessário para eles. Nós precisamos ainda da carne, precisamos de leite dos laticínios, precisamos de muitos modos da cooperação dos animais na farmacologia, na nossa vida comum. Por enquanto, não podemos dispensar, mas também não devemos estar como senhores absolutos da natureza. Queremos bife de filé, carne de cabrito e peixe e carneiro, tudo de uma vez. Um pedacinho de carne. Então, essa aqui é uma fala que o Chico Xavier fez numa entrevista. Não sei se foi para o Pinga Fogo. Enfim, esse texto aqui é uma fala do próprio Chico Xavier, que advoga, então, pela transição. Já Emmanuel e André Luiz já são mais contumazes. E o yoga, então, muito contumaz, diretamente. Então, aqui palavras do Chaitanya Charitamrita, um livro traduzido para o inglês por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, um grande mestre indiano que trouxe o Bhakti Yoga, o movimento Hare Krishna, aqui para o Ocidente. Olha o que eles dizem. As escrituras judaico-cristãs dizem claramente, não matarás. É o que estava dito no Chico Xavier. Gente, é interessante, muito interessante como conversa.
pessoas de diferentes lugares que nunca tiveram contato. Chico Xavier é praticamente um capial, que não teve nenhum estudo. Olha o nível dos livros que o cara traz, gente. Então, assim, onde que a gente está com a cabeça, gente? Onde que a gente está com as nossas referências? Tanto de gente de alto calibre falando, cara. Onde que a gente está com a nossa atenção? Em quem que a gente está acreditando? Onde que está a nossa fé? A humanidade tem muitos mestres, muitas referências. Quem que a gente está seguindo? Enfim. Não obstante, dando todos os tipos de desculpas, mesmo os líderes das religiões, os caras pregam isso e eles mesmos entregam-se à matança de animais enquanto procuram passar por pessoas santas. Essa farsa e hipocrisia nessa sociedade humana acarretam calamidades ilimitadas. Por isso, de quando em quando, deflagram-se guerras colossais. Aqui ele relacionando novamente as guerras, cara, como um karma coletivo dessa matança de animais. Multidões dessas pessoas vão aos campos de batalhas para se matar. Eles já descobriram a bomba atômica que simplesmente espera a vez de causar uma destruição geral. Se as pessoas querem se salvar das consequências drásticas da matança e livrar-se de sofrer vida após vida, devem adotar a consciência de Krishna, ou a consciência de Deus, e parar com as atividades pecaminosas. A Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que é a sociedade fundada por Prabhupada, recomenda que todos abandonem o consumo de carne, o sexo ilícito, a intoxicação, mesma coisa, e os jogos de azar. Diz aí, galera, olha essas bets aí, gente. Tá tudo aqui, os caras estão dando a dica pra gente viver numa sociedade de harmonia, galera. É isso, a única coisa que a gente precisa é dar atenção pra esses caras, mano. Quem abandona essas atividades pecaminosas podem compreender Krishna. No yoga eles chamam Krishna, quem é Krishna? Deus, o Pai de todos. Nosso Pai, Deus Celestial, e aderir a este movimento para a consciência de Krishna, de Deus. Portanto, pedimos a todos que abandonem as atividades pecaminosas e cantem o mantra Hare Krishna. Dessa maneira, as pessoas poderão salvar-se de repetidos nascimentos e mortes. O mantra Hare Krishna é uma sadhana espiritual, ou seja, a prática espiritual dessa galera, dessa escola de yoga. E está no Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Cantai os nomes de Deus. Elas, sem nenhum pudor, matam diariamente milhares de animais, sem nenhum outro propósito, além da satisfação da língua. Por esse motivo, o mundo inteiro sofre de tantas maneiras. Os políticos declaram guerra à toa e, de acordo com as estritas leis da natureza material, ocorrem massacres entre as nações. Conclusão, essa é a conclusão que eu fiz, né? O consumo da carne é se não o principal gargalo que está segurando a humanidade no estágio de provas e expiações. Então, o estágio de provas e expiações é uma visão do Espiritismo, que segundo o Espiritismo existem 5 classes de mundos. O primitivo, que é da pré-história, provas e expiações, que é onde nós estamos hoje, mundo de regeneração, que nessa fase de transição planetária que nós estamos fazendo esse shift, a gente está saindo dessa provas e expiações indo para a regeneração. 4, mundos felizes. E 5, mundos superiores. Ou seja, a gente, dos 5 níveis, e entre esses níveis existem diversos subníveis, a gente está no 2º grau ainda, galera. Então, nossa consciência ela é muito restrita. Nós temos hábitos muito inferiores. Então, qual que é a grande revolução que a gente tem que fazer? Revolução dos hábitos. Revolução da consciência. Essa é o nosso papel, o nosso trabalho como indivíduos, seres humanos. Como a gente está se relacionando conosco mesmo, com a nossa mente, com as nossas disposições psíquicas, com as nossas intenções, para onde que a gente está olhando, para onde que a gente está indo. Galera, Jesus já veio aqui na Terra 2000 anos atrás, deixou a letra. Galera, um monte de gente já veio, já está falando a letra. Tem os mapas para a gente seguir. Quem que a gente está seguindo? O que a gente está olhando? Onde que a gente está gastando o nosso tempo? O que a gente está cultivando dentro da gente? Quando acontecem essas calamidades, a pandemia e todas as desgraças que acontecem na Terra, só tem um propósito, que é acordar a consciência, para que a gente recalcule a nossa rota, ou seja, para que a gente acione a nossa bússola interior para o norte. Onde que é o norte? É o Deus, é a verdade, é essa evolução.
Então essa terra de regeneração, uma nova terra que está por vir, depende muito dos hábitos que a gente constrói, dos hábitos que a gente sedimenta. É um trabalho muito difícil, galera. Eu, pessoalmente, eu gosto de carne. Eu parei de comer carne há alguns anos por questões fisiológicas. Depois eu vou gravar um vídeo para falar como foi o meu processo com carne. Eu não julgo quem come, não é isso. A ideia desse vídeo não é julgar, não é condenar, é cultural, mas é informar, é trazer. Por que a gente está nesse nível de consciência? Por que a humanidade está nesse estado calamitoso de sofrimento? Às vezes a gente quer analisar as guerras por contexto geopolítico, faz todo aquele estudo geopolítico, Irã, Estados Unidos, interesse, petróleo, Estreito de Hormuz, ouro, terras raras. Galera, mas às vezes a resposta nisso está em coisas tão... karma coletivo. Coisas que a ciência ainda não explica. Sociologia, antropologia, geopolítica. Então, eu vejo que as religiões têm muito a trazer. Esses mestres, verdadeiros mestres. Chico Xavier esteve aqui, brasileiro. Olha a herança que o cara deixou. Leiam, vamos ler Chico Xavier. Vamos entender o que esse cara está falando. Vamos entender para onde que ele está mostrando. Vamos ler Jesus. Vamos entender o Yoga, Krishna, Buda. Aí a gente vai conseguir despertar, sair de estados inferiores e medíocres de consciência para a gente conseguir vislumbrar possibilidades melhores, da gente conseguir se harmonizar melhor com a gente e com o todo. Vou gravar uma segunda parte desse vídeo falando sobre a questão ambiental. Qual que é o impacto da carne, da produção de carne no planeta Terra? Beleza? E vou responder a pergunta, se nós humanos reduzíssemos pela metade o consumo da carne, qual seria o impacto disso no ambiente, no meio ambiente? Beleza? Galera, desculpa, eu sei que esse é um tema polêmico, não estou julgando, mas fica aí a reflexão. Beleza? Então, gratidão, salve!